Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu me chamo Rafael de Aguiar e hoje eu quero falar a respeito da crise nas famílias. Olha só, eu não sei se na sua época, mas na minha existia uma frase assim que as pessoas falavam que era a seguinte, a família é uma instituição falida. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu me recordo assim de no colégio e tal, algumas pessoas falarem isso quando a gente falava em defender a família. E hoje a gente vê, infelizmente, os efeitos de uma crise terrível nas famílias. Basta que você olhe ao seu redor e você perceba que muito provavelmente você vai conhecer pessoas que têm problemas na família, ou até mesmo você que nos assiste, na sua própria família, você observando, olhando a sua família, você pode, e existe uma grande chance que você tenha problemas na família. Mas acontece, o primeiro problema, quando se fala em família, é com relação aos papéis do pai e da mãe. E não se pode mais falar isso, não se pode mais falar que o pai tem um papel definido e a mãe tem um papel definido. Aí já começa uma confusão. Isso por conta da politização, da polarização desses nossos movimentos políticos, deixam isso ainda mais aflorado. Mas a questão é a seguinte, quando a gente fala em família, acontece uma primeira distinção que é a seguinte, do mundo animal para o mundo humano, para o mundo real aqui, para os seres humanos. Existe uma diferença básica e que cria uma confusão na cabeça das pessoas, que é a seguinte, no mundo animal não existe família. Você pode ali ver uma família de macaquinhos, uma família de cachorrinhos, de gatinhos, você fala, que bonitinha a família dos gatinhos. Mas ali não há família. E por que é que não há família? Porque você está dizendo que não existe uma família de macaquinhos? Não, ali não é uma família. Não existe uma família porque os animais eles não diferem quem é família e quem não é família. Por exemplo, se uma cadelinha, tem os cachorrinhos ali, o cachorro, a cadelinha, os cachorrinhos, se uma cadelinha cresce e ela entra no cio, o pai não difere ela de qualquer outra cachorrinha e no cio ele cobre essa fêmea, ele tem relações ali com a fêmea. Então assim, os animais eles se diferem, por mais que isso pareça óbvio, pareça muito banal falar isso, mas os seres humanos se diferem dos animais. E o que acontece? O ser humano ele se difere dos animais porque ele é dotado de alma. Os animais não são dotados de alma. Inclusive, ânima de animais significa alma. Animais são seres que não têm alma. E falar isso me lembra uma situação que eu vivi com o irmão Francisco da Cruz, que é hoje guardião da Toca de Assis, se eu não me engano, em São Paulo ou no Rio, eu não me lembro. Mas o irmão Francisco da Cruz, uma vez ele foi lá em casa e ele me contava a seguinte história, que certa vez uma moça, uma mocinha jovem, assim, chegou nele e perguntou assim, irmão Francisco, o irmão Francisco de Assis, muito sábio, ela perguntou assim, no céu eu vou encontrar o meu cachorrinho, meu cachorrinho que morreu eu vou encontrar no céu? E o irmão, muito sabiamente, falou assim, minha filha, no céu você vai encontrar Deus. Você sabe quem é Deus? Para você tá preocupado com o seu cachorrinho. E de fato existe essa loucura, esse distanciamento enorme entre o entendimento do que é importante na nossa geração, do que é real, do que nós devemos levar em consideração para as coisas. E quando nós falamos de família, tudo acontece primeiro nessa grande cortina de fumaça que é o entendimento das pessoas a respeito do que é a família, do papel de uma família. Então, o que acontece? O conceito relativista e progressista ajudou muito a deturpar isso de maneira proposital, e de achar que a família é uma construção, a família pode ser construída, mas a gente só chegou até aqui graças às civilizações não acreditarem nisso, as civilizações terem levado a sério as famílias, as construções, a propriedade privada, todo assim, o sustento histórico de um povo é baseado principalmente na construção das famílias. E de 50 a 60 anos para cá, graças à revolução sexual e ao crescimento dos ideários marxistas, esse conceito ele foi deturpado. E por que Marx, por exemplo, não gostava das famílias? Exatamente pelo conceito de propriedade privada. Quando uma família ela tinha muitos filhos e ela era abastada de posses, logicamente, quando esses pais morriam, as posses passavam aos seus filhos. É uma questão de sucessão das posses. E Marx achava que para a revolução proletariada acontecer, isso prejudicaria toda a revolução marxista. Então ele passa a considerar a família como
como um oponente aí nessa briga ideológica marxista, e ela existe até hoje. Então de lá para cá essa ideia ela apenas se transmutou, né, em alguns conceitos culturais, e é por isso que hoje as pessoas elas desprezam a família, elas não gostam de falar de família, ou elas simplesmente acham que família pode ser qualquer coisa, pode ser um homem, uma mulher e um gato, pode ser duas mulheres e um cachorro, ou pode ser duas mulheres e uma criança, ou dois pais e uma criança, né? Esse conceito de que a família é só uma construção, ela vem desses 50, 60 anos para cá. Mas o fato é que é o seguinte, né? Para nós cristãos, o que é a família? O fato é que antes de Jesus a família ela tinha um sentido, mas Deus escolhe nascer no ventre de Nossa Senhora, Deus escolhe estar dentro de uma família, Deus escolhe se sujeitar como uma criancinha ali nos braços do seu pai, nos braços da sua mãe, né? E você imagine, né? O menino Deus ali engatinhando, sujeito à educação dos pais, e Jesus ele dá um upgrade nas famílias e ele santifica ali, a família se torna um sacramento, a família se torna sagrada. Então, sem entrar em contexto sociológico, né? Para nós que cremos em Deus, a família ela é por si sacramento, a família ela é sagrada, né? Por mais que ainda nós tenhamos aí muitos católicos, né, sem ter essa visão sacramental da família, mesmo aqueles que até juram diante de Deus, né, fazem os juramentos ali no casamento, às vezes quer fazer o casamento só por ser bonito, só para os outros, né, e não se detém ao fato de que a família é sagrada, de que ela causa uma marca no céu quando você ali se sujeita a estar com a sua esposa, a se abrir aos filhos que Deus lhe der, né. Então o fato é que assim, existem papéis distintos entre pai e mãe, né. Eu já te contei que a confusão começou no conceito de família, né, e esse conceito ele migra para a questão da distinção do que é pai, do que o papel do pai e o papel da mãe, né? E existe uma passagem lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 e 25, que é uma frase que esse pessoal revolucionário usa muito para dizer que a igreja ela é machista, ela é opressora, né? Ela de alguma maneira é retrógrada, né? E lá nessa passagem de Efésios, né, é aquela passagem que diz que mulheres, né, sede submissas aos homens. E os revolucionários param aí e falam, olha só, olhem como os cristãos são machistas. Eles levam essa visão machista para as famílias até hoje. Né? Mas eles esquecem que a segunda frase diz o seguinte, né, esposos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, vírgula, e se entregou por ela. Né? E aí eu quero distinguir essa passagem em duas partes. A primeira, né, quando a palavra de Deus fala assim, né, esposas, sede submissas aos seus maridos. O que é submissão? Submissão é estar sob a mesma missão. E aí eu pergunto para você que está me assistindo, né, se você for casado, qual é a missão da sua família? Esse já é um grande problema, as famílias não têm nem missão, as famílias não têm uma missão clara. Né? As famílias elas caminham simplesmente para pagar contas, para sanar as suas dívidas, né, e para viver os seus prazeres. Qual é a missão de uma família? Uma família cristã? A missão de uma família cristã é o céu. Né? É viver aqui em santidade nessa terra para alcançar o céu. Essa é a missão de uma família. Então aí já começa uma questão semântica mesmo, uma questão de narrativa quando olha a palavra submissão já atrela isso, né, a toda essa cultura politizada. A segunda parte dessa passagem, né, ela fala, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como é que Cristo amou a sua igreja? Cristo amou essa igreja derramando todo o seu sangue na cruz, de uma maneira violenta. Né? Cristo foi trucidado. Jesus Cristo foi, na cruz, ele foi humilhado, foi cuspido. Né? Aquilo que Jesus viu na cruz foi uma humilhação, mas ele fez isso por amor à sua igreja. Então o que a Bíblia diz é, maridos, né, derramem o sangue pelas suas esposas. Isso é amor. Derrame o sangue pelos seus filhos, derrame o sangue pela sua família. E aí a gente já tem outro problema. Né? O problema da crise dos homens que não querem ter família. Não são só as mulheres que não querem ter família. A crise dos homens que não querem ser pais. Né? Porque às vezes não tiveram, infelizmente, na nossa geração, uma criação com um referencial de pai, de homem, de maridos que não querem ser homens. Né? Como eu falei, o papel da mãe e o papel do pai são diferentes, são distintos dentro de uma família. Você veja bem, né? A mãe, o papel da mãe, a mãe ela tem ali, quando a gente fala em ter filhos, né? Que logicamente
precede do entendimento de família a questão da abertura à vida, eu não vou nem entrar nisso, né? A gente fala de uma família, de um pai, de uma mãe com filhos, né? Logicamente, né, existem famílias que têm problemas com relação a isso, não é deles que eu tô falando das famílias que podem ter filhos e não querem ter filhos, né? E vão lá e adotam um animalzinho achando que aquilo lá é um filho, né? Então, o papel do pai e da mãe na educação dos seus filhos, ela é diferente. Você veja, a mãe, ela vive já, ela vive uma questão com o filho, né? Uma unidade com o filho desde o útero, né? A mãe, ela vive uma proximidade com o filho desde criança. A mãe, ela não quer perder o filho quando ela está grávida, ela não quer perder esse nenê. Quando a criança nasce, ela não queria que nascesse, porque depois ela sente saudade da barriga, né? Me entenda bem quando eu digo isso, né? Quando a criança cresce, ela não queria que crescesse, porque ela sente saudade da criança, né? E assim segue. Então a mãe, ela tem uma intimidade ali com o filho que ela é diferente do pai. A mãe é misericórdia, a doçura, né? O pai, ele exerce o papel da justiça, né? Ele exerce o papel de, além do provedor da casa, né? O pai, ele exerce o papel de olhar para a mãe e falar, olha, né? Eu respeito minha esposa, né? Que você queira segurar os nossos filhos, mas essa não é a nossa função com os nossos filhos, né? Então na educação, isso é uma coisa básica que eu tô falando na educação, né? Mas não é só por uma questão biológica, né? De pai e de mãe, mas é uma questão emocional e espiritual, né? Mãe é amor incondicional. E o pai, ele tem que ser esse contrapeso, né, do amor incondicional para a justiça, né? E eu não estou dizendo aqui justiça no sentido rígido, duro da palavra, né? Mas para balancear essa família e para ser uma família saudável. Você imagine se dar somente liberdade para os filhos, ou se querer segurar somente os filhos, se isso é amor, né? Isso não é amor, né? Você veja como Deus nos trata. Deus nos trata com liberdade. Então o papel do pai é moderar essa situação dos filhos dentro de uma família, de ser o provedor, de ser ali a segurança, a proteção de uma família. Então você vê a crise na família, dos pais que não querem ser pais, das mães que não querem ser mães e da maioria que não sabe o papel de um pai e de uma mãe, né? Aí quais são os problemas, né, da nossa geração? É a mãe querendo exercer o papel do pai, né? E o pai sem exercer papel nenhum, deixa tudo com a mãe. Então por que você vê muitas mães aí, hoje em dia, que elas não, além de elas não quererem ser mães, né, porque tá faltando homem para exercer o papel de pai, né? Tem homem que simplesmente tem filho, mas não quer ser pai, né? Exatamente por causa disso, porque as mulheres elas também ficam sobrecarregadas, né? E também existe a competição das mulheres que saem, né, para o mercado de trabalho e querem competir o salário com seus maridos, e tem essa confusão nas funções ali do homem e da mulher dentro de uma sociedade, e as famílias elas viram esse transtorno, né? Até inclusive o Padre Paulo Ricardo tem uma boa frase que ele diz, né, que nas famílias atuais os filhos eles têm duas mães, né, uma com e uma sem barba. É exatamente por causa disso, porque as famílias não querem, os pais não querem ser pais, né? E fora isso tem toda a fuga da realidade para esse mundo pet que nós vemos hoje, né? Como as famílias elas têm uma confusão do que é família, do papel da família, da confusão do pai e da mãe, o que é mais fácil? É mais fácil eu jogar toda essa carga afetiva em cima de um animal. E como eu falei, os animais, né? A função do animal é ser companheiro do homem, mas não é ser filho, né, meu Deus do céu. É um absurdo que a gente tenha que dizer isso hoje, né? Você veja só, nos shoppings hoje tem quase mais espaço para pet do que para criança, né? Então, essa é a questão, eu quis trazer aqui uma problemática para você da questão das famílias, né? Da crise nas famílias. A crise que atinge hoje as famílias, ela está muito intimamente ligada a essa confusão, essa cortina de fumaça, essa debilidade mental que foi criada nas pessoas, na nossa geração, de primeiro não saber o que é uma família, e de não entender o papel do pai e de uma mãe numa família, e por conta disso as pessoas não querem mais ter família. Mas ainda assim é necessário que hajam aqueles poucos que desejam, que anseiam por remar contra a maré e por ser família. Por remar contra a maré e por viver aquilo que vale a pena ser vivido nessa vida. O tempo passa muito rápido, né? Por ter a noção de que nós somos feitos de alma e espírito, né? E de que aquilo que Deus nos dá para sermos vocacionados à família, né, ela tem um reflexo direto no céu. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse longo vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e também deixe seu comentário aqui para o YouTube também ajudar a entender que esse vídeo é relevante e colocar ele à mostra para mais pessoas, tá bom? É isso aí, muito obrigado, até logo!